Dólar e ano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa noite, bem-vindos a mais um comentário semanal ao dólar e ano. Na semana passada o dólar iene acabou por vir bem cá mais abaixo, a estes níveis aqui em torno dos mínimos registados na segunda metade do mês de janeiro deste ano, portanto aqui aos mínimos deste ano, e voltou aqui assim de facto a estes níveis. Isto num movimento interessante, no mínimo, que acabou por anular todas as perdas do iene, todo este movimento em alta do dólar iene, portanto estas perdas do iene foram anuladas na semana passada, isto depois de, portanto, as expectativas da tal vitória de Sanai Takahashi levou em antecipação vendas de ienes, compra de dólar iene, e agora, na semana seguinte, mais do que uma correção, acabou por anular praticamente todos estes ganhos do dólar iene, como podemos ver por aqui. De facto, eu estava à espera que o preço viesse a ganhar aqui um suporte a nível dos 61,8% de Fibonacci Retracement deste movimento, portanto aqui à volta de 154, mas tal não aconteceu e o preço manteve-se mesmo em queda. Isto numa altura em que os non-farm payrolls acabaram por surpreender. Eu que estava à espera também, aliás, todo o mercado, que os non-farm payrolls viessem em baixo, acabaram por vir bem acima, 130 mil novos postos de trabalho, taxa de desemprego a cair, também a cair, quando se estava à espera que se mantivesse nos 4,4, acabou por cair para os 4,3, e portanto isto tudo daria mais motivos, diria eu, para termos aqui um dólar mais forte. Mas tal não aconteceu e o dólar iene continuou em queda, com o iene a valorizar mais do que o dólar. Talvez o aumento da volatilidade que podemos ver por aqui tivesse contado muito na semana passada para de novo vermos ativos de refúgio como moedas de refúgio como o iene também ainda é, ou o franco suíço, nomeadamente, que contassem para de facto estes ganhos do iene, portanto esta queda do dólar iene. O facto é que o dólar iene acabou mesmo por vir aqui assim para estes níveis à volta dos 152. Na semana para já começou e esta semana temos o quê? Temos PIB nos Estados Unidos, lá mais para o final da semana, PMIs, temos o Core PCE Price Index, mas já vimos que isso pouca influência tem aqui, pelo menos a avaliar, porque tivemos na inflação também, não mencionei ainda a inflação, mas além dos dados do mercado de trabalho, tivemos também a inflação abaixo do esperado e isso também pouca influência teve, aliás o preço manteve-se na tendência descendente normal. Esta semana, além dos Estados Unidos, vamos ter, para já tivemos o PIB no Japão, veio ligeiramente veio abaixo do esperado, estava-se à espera de um crescimento económico no último trimestre de 0,4, ele saiu a 0,1, isto quando depois de uma contração no terceiro trimestre de 0,6, revista em baixa, aliás, a primeira leitura dava de 0,4, depois foi revisto para 0,6 e portanto isso acabou ainda por dar aqui assim, digo eu, algum suporte ao dólar iene, algumas fragilidades ao iene, vê-se com maior dificuldade uma justificação por parte do Banco do Japão para subir taxas de juros e isso obviamente vai colocar novamente o iene em perdas, como tem vindo a ter já desde há muito tempo que vem a ter estas perdas, apesar destes ganhos aqui assim neste ano já, que acabaram por levar aqui o preço até aqui à volta dos 152.
Vamos ver então o que é que vai, além disso ainda vamos ter os dados da inflação no Japão, que se está à espera também que caia, a inflação subjacente caia dos 2,4% para os 2%, a inflação nacional, isto depois do que já saiu também na inflação de Tóquio em baixo, e portanto vamos ver até que ponto é que não vamos continuar aqui assim com perdas do iene. Olhando aqui mais para agora mais para os gráficos, temos aqui o gráfico semanal, já há muito tempo que tenho aqui esta linha de tendência ascendente do dólar iene, quase que veio aqui assim a ser testada, esteve muito perto. Na semana passada o preço andou entre os tais 152,26, portanto aqui muito perto deste mínimo anterior deste ano, aqui há um pouco abaixo deste nível dos 152,26, muito perto dos 152, e por outro lado um máximo da semana à volta dos, bem acima dos 157,65, portanto quase nos 158, aqui perto deste nível de resistência. O preço fica, como vemos, está aqui a negociar aqui em torno da média móvel das 21 semanas que se encontra nos 154,70, se bem que aqui, por outro lado, temos ainda a linha de tendência ascendente que esta semana se encontra nos 151,60, portanto ligeiramente acima deste nível que eu tenho aqui colocado de suporte a 151,30. Ora, quando olhamos para os indicadores de momento, vemos tanto o RSI como o MACD a darem alguns sinais de que esta tendência deste ano em baixa do dólar iene possa continuar. Vamos ver se isto não passará de uma correção, este início desta semana. Temos que ver que o dia de hoje conta com os Estados Unidos de fora em feriado, muito pouco volume, muito pouca liquidez na Ásia também, com a China de fora e a Coreia de fora, com os festejos do ano lunar, o novo ano lunar, e portanto aqui assim hoje um dia que não nos dá grandes indicações. Vamos ver então se teremos o teste a esta linha de tendência, ou se por outro lado isto é o indício de uma nova recuperação do dólar iene. Mais uma vez, continua a ter a situação de que esta é a tendência forte do dólar iene, ou seja, em alta. Também vimos já que ameaças de intervenção sem depois terem seguimento, normalmente têm dado a continuação do movimento descendente do iene. No entanto, continuamos, tal como eu tenho vindo a dizer, abaixo de toda esta área que vai desde os 158 até aos 161, uma área em que tem sido populada por intervenções anteriormente, portanto, nos anos anteriores, e portanto eu continuo a acreditar que isso possa suceder, mas estamos bastante longe dessa área para já, se bem que no dólar iene podemos ter sempre alguns movimentos mais fortes do que aquilo que muitas vezes temos nos outros pares cambiais. Bom, vamos ver para já como é que vai seguir esta semana. O meu cenário base, por assim dizer, dá-me indicações que possamos mais ver a continuação da tendência ascendente do que propriamente o inverso, com algum aspecto de continuarmos a ver como é que reage o mercado acionista esta semana, se vamos ter nova vaga de aversão ao risco. Se isso acontecer, a volatilidade poderá também aumentar, e aí aqui o break desta área que já vimos aqui assim, a poder suceder e a vermos então outros níveis, como este nível aqui assim, que está entre os 146,50 e os 148,50, numa área mais forte de suporte, poder ser atingida. Obviamente antes temos aqui o psicológico 150 a ter que ser ultrapassado. Quando olhamos para o gráfico diário, o que eu vejo aqui é aqui um duplo fundo. Vamos ver, portanto, temos estes 152 serão cruciais. Se aguentarmos, então poderemos voltar
a ter este movimento, quem sabe até novamente aos 157, o par tem vindo a fazer alguns movimentos bastante fortes em termos de price action e, portanto, eu acredito que possamos ver novamente isto, principalmente tendo em consideração que estamos aqui ainda com a nuvem de Ishimoku, que vai no dia de hoje está entre os 154,85 até aos 156,60, mas depois acaba por ir mesmo até bem acima dos 157. Portanto, esta área de resistência poderá fazer aqui assim o topo do que temos aqui assim, aliás, que é este máximo da semana passada, que está nos 157,65. Já o break deste duplo topo, claro que temos primeiro a média móvel 200 nos 150,50, como primeiro objetivo e o primeiro suporte, mas abaixo já temos os 149,18, 149,20, antes da tal área que eu referi anteriormente, aqui mais para os 148, 140, à volta dos 148. Quando eu olho para para os indicadores de momento, tanto o RSI como o MACD estão a dar a continuação desta tendência descendente, ok? Portanto, tenho que ter algum cuidado neste aspecto, apesar do meu cenário base manter alguma tendência ascendente do dólar-iene, neste gráfico diário, esta rejeição deste máximo acima da nuvem de Ishimoku, vir novamente abaixo, se tivermos aqui assim uma forte resistência a um movimento que vai neste momento em alta, devido muito aos números do PIB abaixo do esperado, mas se este movimento for aqui parado uma vez mais, e estamos a falar à volta dos 155, 155,50, então poderemos ver que este movimento poderá mesmo vir com mais força abaixo, quebrando estes tais 152, vindo aqui testar com facilidade os tais 150 da média móvel 200 e poderá mesmo vir um pouco mais abaixo. O gráfico a 4 horas só nos vai dar um zoom in, digamos, do gráfico diário. O tal duplo fundo que nós vemos aqui, o preço está a começar a semana a voltar a negociar acima da média móvel 21, que neste momento se encontra nos 153,10 aproximadamente, e depois temos aqui mais dois níveis dados pela média móvel 55 e a média móvel 200 nos 150, quase nos 155, 154,92 e depois nos 156,16. Isto antes, obviamente, do tal máximo que temos aqui assim à volta dos 157. Ora, quando olho para os indicadores, eu vejo que de facto o RSI está numa tendência ascendente, está aqui, mas ainda está abaixo da linha de 50, portanto precisa de quebrar esta linha de 50 para aumentar este ímpeto ascendente do dólar-iene que ainda não mostrou. No MACD temos ainda a linha do MACD abaixo da linha neutra, mas digamos construtiva, na medida em que há bastante tempo que vemos uma aceleração relativamente constante da linha do MACD acima da linha do sinal, portanto dando também sinais que poderemos ter este novo ímpeto, este novo movimento ascendente a continuar. Para isso que tal suceda, vamos ter primeiro aqui estes níveis, a ultrapassar estes níveis à volta dos 154, 153,80, o ultrapassar destes 153,80, 154, então vamos ter os tais 155, aqui pela média móvel dos 55 neste gráfico a 4 horas, antes da média móvel 200, e que tudo isto ultrapassado, então, de novo, os tais máximos que vemos aqui assim, nesta área
forte de consolidação em que o mercado se encontra à espera, digamos, de uma maior definição do próprio iene, e isso terá muito mais a ver provavelmente com situações não técnicas, porque aqui o técnico dá-me a continuação desta área de consolidação muito alargada e em ligeira tendência ascendente de base, de mais longo prazo, e terá muito mais a ver com a parte fundamental, nomeadamente de ações feitas por Sanai Takahashi, pelo governo do Partido Liberal Democrata, que acabou de ganhar a maioria na Câmara Baixa do Parlamento. Bom, mas para já, como sempre, isto é apenas a minha opinião, é apenas a minha maneira de ver os dados e de interpretar os gráficos, não é qualquer recomendação de investimento. Para já, para hoje e para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de uma boa semana, bons negócios, e eu para mim estarei por cá daqui a uma semana para mais um comentário semanal ao dólar iene. Até lá!